Eita, bora simbora, sexto ano, tô aqui de volta, professor Armando Pérez, né? Vocês acabaram de ter uma aula maravilhosa de ciências aí, e a gente vai chegar com geografia, hoje a gente vai dialogar um pouco, tá? Com assuntos que vocês viram, com assunto de ciências, beleza? Mas antes de começar nossa aula, né, vou apresentar quem está aqui comigo, eu tô com o Clisma, né, fazendo a interpretação para as Libras, deixando nossas aulas mais acessíveis. E aqui no chat, né, para dialogar com vocês, meu amigo e companheiro, o professor Gilson Soares. Dá o teu bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui mais uma segunda-feira, dialogando com vocês sobre a sustentabilidade. Já conhece, né, professor Gilson Soares? Rapaz do rostinho lindo, quem já deu seu bom dia aqui foi o Sabino. Faça feito Sabino, interage com a nossa aula. Estamos aqui à disposição. Vamos nessa, professor? Vamos embora. Tem mais alguns recadinhos, hein? O primeiro deles é aquele que é fundamental, né? Nossa aula, ela está disponível aí para vocês de diferentes formas, né? Uma delas é você baixar o aplicativo do Educa Recife, né? Vão aparecer QR Codes aqui, em algum momento vai chegar um QR Code aqui nesse canto. Aê, chegou, beleza. Então, você aponta o seu celular, né, com um leitor de QR Code aberto, né, professor Gilson? Porque a gente Exato. fala, você aponta o celular e a magia acontece, não é bem assim. Você tem que Uhum. ter um leitor de QR Code, abre esse leitor e aponta aí para esse código, e aí sim, né, você vai ser levado ou levada para a área de download, né, do aplicativo Educa Recife, onde tem todas as aulas, né, as aulas anteriores, ou você pode curtir no YouTube também, tá? Que lá dá para compartilhar, enfim, por aí vai. Se você tiver no aplicativo agora, manda o teu bom dia, fala aqui com o Gilson, manda dúvidas, né? Se for no YouTube, bota aí comentários, dúvidas que a gente traz sempre aqui. Aproveita a última coisa, mandar um abraço para as professoras e professores, né, da cidade, né, do Recife, que estão junto com a gente aí, sempre dando esse apoio, sempre, né, levando nossas aulas também, possibilitando que nosso trabalho seja mostrado por aí, beleza? Então, tema da aula de hoje, né, continuando a nossa análise passada, vai ser temas para, ficou até redundante aí, né, temas para análise local e global. Então, na aula passada a gente começou a abordar a questão da escala, né, como a gente utilizando, né, as escalas, a gente consegue observar os fenômenos, né, e tudo isso para a gente passar a utilizar, né, passar a refletir sobre a sustentabilidade. Então, hoje a gente vai se aproximar disso. Né? Vocês lembram que existe a escala cartográfica, né, que é aquela escala dos mapas, né, a redução do real para o gráfico, né, para o mapa, e a escala geográfica, que vai medir aí qualitativamente os fenômenos, beleza? Se não tiver lembrado, olha lá a nossa aula passada, que está mais, né, detalhado lá. Beleza? Então, continuando aqui, ó, a escala global, ela vai ser dividida, né, ou a escala geográfica, ela vai ser dividida em global, nacional, regional ou local. Isso vai variar, né, minha gente? Dependendo de onde você parta, né, dependendo de onde você vai observar, você vai variar aí o início dessa escala. Mas, de forma geral, a gente observa, né, na nossa aula, a gente está abordando do local ao global, porque a partir disso vai ajudar a gente a entender, né, os fenômenos climáticos, por exemplo, as questões, né, ambientais, que são o foco, né, um dos focos das nossas aulas de sustentabilidade, beleza? Então, aqui a gente tem uma pergunta disparadora que vai chegar aí na tela para vocês. Vê só, como a análise local global nos auxilia a refletir sobre sustentabilidade? Ou seja, como aquela reflexão que a gente fez na aula passada pode ser levada, né, para a sustentabilidade. Eu já dei algumas dicas a vocês, né? Deixei uma atividade na última aula para a gente refletir, justamente para trazer aí já formigar o cérebro de vocês para essas questões. Então, primeira coisa que eu vou trazer aqui para a gente entender isso, né, é a Terra e seus subsistemas. Veja, tem muita coisa aí. Eu vou ler. Nós temos 4 fotos, né? Tem um esquema com um monte de seta aí, mas nós temos 4 fotos principais, né? E na de cima está escrito atmosfera,
na da esquerda, água, na de baixo, solo, e na da direita, seres vivos, né? Então, tem esses sistemas, né, que a gente já falou aqui em ciências também, com certeza vocês já viram, tá? O professor Gilson também aborda isso na geografia, né? Já falou sobre solo. E aí a gente tem, né, as relações entre esses seres vivos, né? Eu vou dar um exemplo aí, né? A gente tem, por exemplo, as plantas que vão liberar gases, né, para a atmosfera, vão absorver também gases da atmosfera, vai haver essa troca aí através da luz, na fotossíntese. Essas plantas, elas vão estar no solo, obviamente, vão se alimentar, né, através da água, né, dos nutrientes ali do solo. Tá? Então, veja, eu relacionei esses 4 subsistemas aí. Para quê? Para que vocês percebam, mais uma vez, né, que quando a gente vai refletir sobre questões ambientais, a gente tem que pensar, a gente tem que trazer a ideia de causa e consequência. Né? A gente tem que entender quais fatores estão ali relacionados. Então, a teoria geral dos sistemas ajuda bastante, né, a gente se perguntar, né? Mas isso aqui vai se relacionar com o quê? Ou esse fenômeno que eu estou observando, ele tem quais consequências? Aonde essas consequências vão se manifestar? Percebe? Então, é muito comum a gente analisar dessa forma. Eu trago isso aí para vocês, né? Para ficar como exemplo de estudo, né? Muito importante a gente incluir isso na reflexão sobre sustentabilidade. Belezinha? Então, vamos continuar aqui, ó. Qual elemento que falta dentro dos subsistemas da Terra? Daquele que a gente viu ali, né? Qual elemento, assim, faltou ser mais detalhado? E aí, professor Gil, você tem um palpite? Rapaz, a gente quando estuda, né, A gente viu ali dentro que, a gente viu da ali que ciência tem... geográfica, né, a gente sempre tem essa relação, né, do homem com a natureza, o espaço, né, a gente fala tanto do espaço geográfico, né, é justamente essas interrelações. Mas diga aí, professor. Ah, sim. Então, o que que acontece? Por isso que é sempre importante a gente falar da sustentabilidade. Porque Beleza, se não Gilson. houver esse equilíbrio aí, entre os dois lados, aí é desmantelo, viu, professor? Beleza. Então, o que é que acontece? A gente tem, né, como o professor Gilson falou, a relação do homem no ambiente. Né? Então, é exatamente esse elemento que está faltando aí nesse esquema. Né? A gente está falando da relação humana. Né? Então, como a sociedade, né, ela vai influenciar naqueles subsistemas que a gente tem ali. Né? Então, veja, eu trouxe aí para vocês um esquema que relaciona com a agricultura. Né? A agricultura, ela é um fenômeno, né, que vai ser fundamental para a espécie humana se estabelecer na superfície terrestre. Né? Vocês vão estudar aí em história, possivelmente já estudaram ou estudarão ainda esse ano, né? As sociedades que se estabeleceram lá na Idade Antiga, né? Lá na pré-história, aí a gente vem o Neolítico, né? A Revolução Agrícola, tá? E isso é fundamental para as sociedades se sedentarizarem, ou seja, foi a partir da agricultura que a humanidade passou a alterar, né, de uma forma mais consistente a superfície terrestre, beleza? Então, é muito importante a gente entender como a partir da agricultura, né, e o que a agricultura virou hoje em dia, para a gente entender também essas questões ambientais. Então, trazendo aí para o esquema que está na tela de vocês, né, rapidinho, a gente tem aí 4 pontos também, né, extremos, em cima, embaixo, esquerda, direita. Tá? Em cima a gente vai ter sistema político, embaixo sistema demográfico e cultural. Na esquerda, subsistema ecológico, né, a natureza. E à direita, subsistema econômico, né, economia, né, vem aí na esteira desse movimento também de produção agrícola. Né? Então, antigamente, a agricultura ela era simplesmente para garantir o sustento de uma determinada população. A partir
da geração de excedentes, professor Gilson, é onde lá a gente vai ter, a partir da geração de excedentes, a gente vai ter, começa a haver uma divisão das pessoas, né? Porque antigamente a gente tinha a parte da população que trabalhava ali no campo, outra coletava, caçava, enfim, tinha aquela divisão assim de tarefas, e aí começa a agricultura a gerar excedentes, começa a ter ali, ó, tá sobrando aquilo ali, o que é que a gente vai fazer com isso, vai trocar, vai por quem, né? Então, se diz, né, que as classes elas começaram a se desenvolver a partir daí, né? Obviamente que já existia clero, né, essas referências culturais e religiosas, beleza? Então, no centro disso aí a gente tem a agricultura, tá? E vamos aqui pensar, né? A agricultura ela gerou o desenvolvimento, né? Esse sistema agrícola, né? O desenvolvimento dos sistemas agrícolas gerou o desenvolvimento da espécie humana, né? A gente conseguiu habitar de forma mais eficiente os lugares, né? Retirar alimento de forma mais eficiente, domesticar as plantas, domesticar animais, percebem? Então, isso, de certa forma, é um desenvolvimento. E aí eu pergunto, o que é desenvolvimento? Né? Isso que eu falei é um exemplo de desenvolvimento. Mas se a gente quiser entender direitinho o que é o desenvolvimento, como é que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Leiam aqui comigo, vai chegar na tela aí para vocês, né? Tá bem, é um conceito bem, como é que eu posso dizer, amplo, né? Mas é importante a gente, desde o sexto ano, já refletir de forma, né, precisa sobre as coisas. Então, o desenvolvimento, segundo esses autores aí, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de melhoria de vida, ou seja, deve incluir as alterações da composição e alocação de produtos, de recursos, pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social, ou seja, pobreza, desemprego, desigualdade, condição de saúde, alimentação, educação e moradia. Gilson, esse conceito de desenvolvimento, como é que ele é praticado? Né? Dá uma noção aí, puxa um pouquinho para a geografia, como é que no espaço geográfico, né, a gente percebe essas diferenças. Se a gente pega duas imagens hoje do Recife e uma imagem de alguns tempos atrás no Recife, a gente vai notar diferenças, principalmente o quê? Nas paisagens. Vocês vão ver que as construções prediais vão ser diferentes. A questão da circulação das pessoas na cidade vão ser diferentes, ou seja, os automóveis já são diferentes. Até a maneira do povo se vestir também é alterado, muito proporcionado pelo quê? Pela questão dos desenvolvimentos, aí vem da indústria, de todos esses setores que vão interferir na sociedade. Por isso que quando a gente estuda as revoluções industriais, revolução, ou seja, teve alguma coisa que mudou alguma característica daquele local. Então, ou seja, aí muda transporte, professor, muda a questão social, muda a questão cultural, ou seja, as cidades vão se desenvolvendo, vão crescendo. Por isso que é muito atrelada essa questão do crescimento populacional, o quanto aquela cidade está se desenvolvendo. A gente estuda muito a questão do PIB, professor. Sim. Então está tudo isso atrelado à questão do desenvolvimento das cidades. Perfeito, Gilson, valeu mesmo. Ó, então o professor Gilson trouxe esse aspecto muito importante, né, que a gente consegue perceber na paisagem, né? Ou seja, se você vê ali uma qualificação de um bairro que antes não tinha um esgoto, que antes não tinha uma coleta de lixo. Então é como você percebe, ó, esse lugar aqui está mais desenvolvido do que era antes. O ideal, minha gente, seria que todos os bairros, né, de saída assim, de abertura, vamos ter um novo bairro aqui. Então esse bairro já contar com coleta de lixo, já contar com rede de iluminação pública, né? Porque veja, isso está na Constituição brasileira, né? No Estatuto da Cidade também.
Porém, né, a gente vive num país que tem muitas desigualdades. É por isso que quando fala de desenvolvimento, o Brasil é um país, será que o Brasil é um país realmente desenvolvido? Né? É chamado de emergente, mas em alguns lugares tem características de subdesenvolvido. Então, é uma reflexão que a gente vai fazer mais para frente, né? Em geografia, com certeza, né? Mas a gente faz em outras disciplinas também. Beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, que desenvolvimento, ele também, né, segundo aquele conceito ali, ele também, além de questões econômicas, né, aí no meio você tem uma imagem, né, de uma pessoa com uma estrelinha na cabeça, e aí tem alusão aí a essa questão do desenvolvimento. Você tem uma casa, né, eu pensei que era uma seta em algum momento, mas é uma casa, né, você tem uma, para cima não, porque está desenvolvendo, não, é uma casa, aí você tem um símbolo do cifrão, né, que é renda, né, você tem ali a saúde, e é uma coisa importante, meus alunos, minhas alunas, pessoal de casa, espectadores, é que a gente deve entender, né, que renda, né, é uma forma de você ter ali a troca, né? Então, essa renda, ela pode ser em produtos, ela pode ser em diferentes coisas, Gilson. Ela não necessariamente está ligada à moeda, né? A renda, ela pode se ampliar. E é óbvio que com a economia que a gente tem, né, o sistema econômico que vem sendo praticado nas sociedades ocidentais, né, a gente atrela a renda diretamente à questão monetária, né, à moeda, tá? Mas existem como é que eu posso dizer? Existem benefícios mais amplos aí, tá? Então, saúde, né? A gente tem o SUS, né? Então, isso indica é um indicador de desenvolvimento, né? Você ter saúde gratuita para a população, tá? E você tem outros fatores aqui, né? Eu coloquei aqui essa imagem, né? Que tem um monte de alimentos aí, de perto vai dar para ver melhor, depois quando fechar aí, pronto. Mas você tem uma série de alimentos. Por quê? Porque desenvolvimento também é você ter uma alimentação variada, minha gente, né? Essa coisa de dizer, você tem aí o Brasil maior exportador de soja, né? Planta muita soja. Então você tem a agroindústria, por exemplo, que que coloca soja em tudo, né? Você pega a embalagem de um biscoito, pega a embalagem de um salgadinho, você vai estar lá. Pode conter soja, trigo, cevada, aveia, cuidado, né? Se você for alérgico, amendoim. Então, porque tudo isso está misturado. Então, os produtos, por exemplo, o salgadinho de milho, ele não é só de milho Não, mais, né? tem muita Você vai coisa ter ali. ali, tem muita coisa que é assim. Né? Então, a diversidade alimentícia, né? Uma alimentação sem veneno, sem agrotóxico, Eita. né? Isso é importante, não é só a comida chegar na mesa, é chegar comida boa, comida de qualidade, percebem? A justiça, ó, a justiça social é muito importante para a gente ter um desenvolvimento real, né? Uma justiça que realmente seja, né, a partidária, enfim, que não tenha lados, Isso. percebe? Né? Que não seja diretiva, né, que vai favorecer uns. Aqui a gente, infelizmente, tem a coisa de a lei serve para uns E pra e outros não não. serve para outros, né? Então a gente tem as faixas da sociedade que conseguem, são mais abastadas, conseguem ter certas mobilidades aí, né? Enfim, é só pesquisar que a gente acha exemplos disso, tá? Outros aspectos, né? A cultura, minha gente. Então, você ter liberdade de credo, você poder manifestar a cultura, isso gera identidade, né? E as pessoas que têm o reconhecimento da sua identidade, que podem exercê-la de forma livre, né? Sem ter medo de ser perseguido, ser perseguida, né? Tem uma melhor qualidade de vida. Então, isso interfere na qualidade de vida das pessoas. Percebe? Então tem aqui as pessoas dançando e cantando, ou seja, né, manifestar suas tradições, né, ter abertura para essa diversidade. Né? O Brasil é um país diverso. Né? Não dá para dizer que existe só um Brasil. Se você for lá no centro-oeste, nas cidadezinhas vão ter algumas manifestações culturais que não tem aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco vão ter manifestações que não tem lá no Acre. Lá no Acre tem muita coisa, né? Principalmente cultura indígena, ribeirinha, que é diferente lá no sul.
Percebe? Então, é importante a gente entender que isso também é desenvolvimento, né? E o trabalho, né? A produção, a gente trabalhar, né? Produzir não só para sobreviver, a gente produzir para gerar uma sociedade melhor, né? E o que traz desenvolvimento para um país é justamente pesquisa. Então, as pessoas precisam ter tempo, precisam ter a liberdade para pesquisar também, né? A universidade, os centros de pesquisa, poder ter projetos que visem realmente trazer mudança social e não só gerar novas tecnologias para gerar produto e isso ser explorado pela economia, né? Traz uma benfeitoria para a sociedade? Com certeza, né? Mas é só isso? Então, as ciências humanas, né? Elas são importantes, as pesquisas de ciências humanas são importantes, tanto quanto, né, as ciências exatas e as ciências da saúde. Né? Por quê? Porque a gente precisa entender a sociedade que a gente está vivendo, né? E muitas vezes esse avanço ele é muito mais lento, né, para determinadas áreas. Tá? Então, pegue aí os países considerados desenvolvidos, o quanto eles investem em pesquisa, né, e desenvolvimento, de inovação. Né? Inovação não é só coisa tecnológica, tá? Então, esse quadro aqui, minha gente, ele é muito importante, né, o ponto alto da nossa aula, porque é onde a gente vai realmente debater o que é desenvolvimento. É importante vocês debatam aí na sala de vocês, né? Deixo aqui como sugestão, né, esse debate, né, como é que a gente percebe o desenvolvimento da nossa vida, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. E aí, no mundo, a gente tem alguns padrões para medir o desenvolvimento, né? A ONU, né, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, ao longo de décadas, trabalhou aí em cima de como criar um índice para perceber o desenvolvimento, a qualidade de vida nos lugares. Esse índice é o IDH. Joga na tela aí, Juninho, por favor. Esse índice é o IDH. Né? Então, onde a gente percebe que está mais escuro, vai ter um melhor IDH. Onde a gente percebe que está mais claro, vai ter um IDH inferior, um IDH baixo. Né? E aí, a gente observa, por exemplo, a África aí no centro da tela, né? Quem não sabe onde é que está o continente asiático, africano é o continente que está aí, né, ao lado do Brasil, no centro da tela, beleza? E que está mais branco. Então, por que aí? É só porque os países são pobres? Não é, professor Gilson. Nada disso. Porque aí, ó, tem um passado de exploração, tem um passado eu gosto de dizer, professor, de desorganização territorial, né, que foi... infelizmente, né, o colonialismo e o neocolonialismo praticado pelas nações europeias, tá? A gente vai detalhar isso em geografia, o professor vai detalhar também, mas o nosso objetivo aqui é só fazer en passant aí, tá? Por isso aí, porque a gente tem mais coisa para ver, ó. Desenvolvimento na América do Sul. Veja a questão do local, né, professor Gilson? Sim. E do global. Eu parti de onde, meus alunos? Parti de onde, Gilson? Parti do global, né? E agora a gente vai o quê? Afunilando. Vai descendo. Então, para perceber essa noção da escala, aqui a gente tem, né, o mesmo IDH na América do Sul, que é o nosso subcontinente. Tá? Então, a gente tem o Brasil, aí tem um IDH considerado alto. Né? A Argentina, Uruguai e Chile, que são esses países que estão mais escuros, são os melhores IDHs, né? O Chile sendo aí o primeiro, né, ocupando a primeira colocação no IDH da América do Sul, e os demais países aí, né, o mais baixo vai ser o da Guiana, né, ali ao norte, fazendo fronteira com o Brasil, beleza? Vamos aqui, ó, aprofundando a nossa escala, né, percebendo a nossa escala. Agora a gente já aproximou para a escala o quê? Nacional, né, para a escala do Brasil. Então a gente tem os estados brasileiros e o IDH dos estados brasileiros, tá? Então, nesse IDH a gente tem aí, ó, Pernambuco. Você sabe já onde é Pernambuco aí no mapa, com certeza sabe. Procura aí Pernambuco, né? E vamos ver o IDH de Pernambuco. O IDH de Pernambuco, né, tá aí a leste, né? Eu só uso assim, a leste. Sim. Do nosso território. Eles têm que se acostumar com isso. Observe a seta aqui do mapa embaixo, né, para onde está o norte, e ache o leste.
Então a gente tem aí o leste, onde está Pernambuco, o IDH de Pernambuco, né? Nessa medição aqui, tá? Era de 0,727, né? O IDH do Brasil aqui está 0,765, né? Então veja, a gente tem uma generalização aí, né? Esse IDH ele vai ser uma generalização, ele vai considerar a qualidade de vida em determinados lugares, né? Será que é tudo igual? Mede tanta coisa, né, professor? Pois é. Será que é tudo igual? Né? A condição de vida aqui em Recife é a mesma da condição de vida, sei lá em Teresina? Pois é. Não é, né? Porque existem as especificidades que muitas vezes estão ligadas ao sítio urbano, onde a cidade está localizada, né? Recife tem uma íntima relação com o mar e com o rio. Então, as pessoas que vivem em extrema pobreza, que apelam para esses meios, né? Porque as palafitas estão ali perto do mar, né? E do rio? Porque justamente ali ainda é uma fonte de alimentação. Percebe? Desde Josué de Castro a gente tem isso aí, né? Homens e Caranguejos, belo livro. Leiam Josué de Castro. Beleza? Então aqui no Brasil a gente vai destacar, né? Os principais IDHs são o de São Paulo e Santa Catarina, aqui São Paulo no Sudeste e Santa Catarina na região Sul, tá? E os mais claros, né, como vocês já viram antes, são os IDHs mais baixos. Então a gente tem Alagoas, Piauí, Maranhão e Pará, né, com os IDHs nessa medição aqui mais baixos, beleza? Mas a gente tem mais aqui, olha professor aí, Gilson. A gente tem o IDH de Pernambuco, que vai seguir a mesma lógica, minha gente. Eu não achei esse com a legenda, mas vocês já perceberam, né, que onde está mais escuro vão ser os principais IDHs, onde está mais claro vão ser, né, os IDHs mais baixos. Então a gente tem aqui, ó, todo o nosso estado de Pernambuco, e o destaque está onde? Aqui, né, na região metropolitana, onde estão esses pontos mais escuros, né, porque é na região metropolitana que se concentra a economia, né, que se concentram os serviços. Então, veja, a gente está falando, né, de economia no sentido de quê? De atividade produtiva, né, de maior interligação, onde estão as principais vias, né? Então, onde vai trafegar muita gente, onde tem o principal aeroporto, onde tem o principal, né, aqui mais ao sul, mas é na região metropolitana, vai ter o principal porto. Então, toda essa infraestrutura vai trazer também, né, a reboque, né, atividades produtivas que vão gerar riqueza, percebe? E continuando aqui, ó, para finalizar, eu trouxe o local, né, a cidade de Recife, professor Gilson, olha aqui aí, dividido em bairros, né? Então, os bairros aqui de Recife. Então, veja, observe que nem na nossa cidade a gente tem essa igualdade de desenvolvimento, né? A gente vai ter bairros, né, que são os bairros mais azulzinhos aí, que tem um melhor IDH, né, que tem a melhor medido, né, foi medida a melhor qualidade de vida, e tem os bairros aí em vermelho, em amarelo, né, que vão ser, em laranjado, que vão ser os IDHs mais baixos, tá? Então, percebam, minha gente, que quando a gente fala de desenvolvimento, né, a gente está refletindo sobre a condição de vida das pessoas, e essa condição de vida vai se dar, né, num lugar, vai se dar em alguma porção do espaço geográfico, né? E aí o plot twist chega agora, professor Gilson, com a pergunta, né? Olha aí, ó. Qual é a relação entre o desenvolvimento e a questão ambiental? Então, depois de toda essa reflexão que a gente fez sobre desenvolvimento, sobre escala, né, sobre a percepção da ação humana, eu quero que vocês pensem sobre isso aí, debatam em sala de aula, e na próxima aula a gente vai iniciar dessa reflexão. Gilson, dá o teu recado aí pra galera. Beleza, pessoal. Dialogue aí com o seu professor, seus colegas de classe. Estamos aqui à disposição. Interaja com a gente. Um beijo do Rostinho Lindo da semana que vem, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Gilson, pela parceria mais uma vez. Um forte abraço. Abraço aí pro pessoal da técnica também. Valeu demais. Até a próxima aula. Boa semana aí. Tchau, tchau.